Essa mensagem eu acredito que eu tenha pregado ela apenas uma vez, e quando eu preguei ela, acredito que Deus revelou muitas coisas no nosso meio. Não foi fácil o que Deus revelou, não foi fácil a igreja passar. Até dá um pouco de medo de pregar ela de novo, porque Deus pode fazer de novo, né? Revelar de novo algumas coisas que estão encobertas. Mas o tema é hipocrisia. A batalha contra nós mesmos. Hipocrisia, a batalha contra nós mesmos. O nosso texto, irmãos, nessa noite, para iniciar, é Mateus capítulo 23, versículo 28. Mateus capítulo 23, versículo 28. A Bíblia nos diz o seguinte: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aproveitar que os irmãos parecem que estão achando, estão se colocando de pé, vou ler de novo então. Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Um texto bastante forte, não é verdade? Lembrando que essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que essas palavras foram ditas aos religiosos da época. Não foi dita aos bandidos, não foi dita às prostitutas, não foi dita aos cobradores de impostos, mas foi dito aos principais religiosos da época. Vamos orar nesse momento, depois daremos continuidade. Pai, nós agradecemos mais uma vez, e mais uma vez, Pai, eu me coloco diante do Senhor como um ser realmente pecador, desprezível, que precisa realmente da sua graça, que precisa realmente do seu Santo Espírito, e sem o Senhor, Pai, não posso fazer nada. E neste momento, essa palavra, essa mensagem, que o Senhor possa estar tocando em nossos corações, Pai. Nesta noite, Pai, eu também estou não só falando, mas também ouvindo, porque também sou miserável pecador e também tenho a mesma batalha que todos aqui contra a hipocrisia. Ajuda-nos, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Um outro texto também que nos fala é Lucas capítulo 12, versículo 1, que nos diz o seguinte: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus sempre mostrava aquilo que estava encoberto. Ele não falava explicitamente, mas muitas vezes acabava saindo algumas coisas, né, que deixavam claro o que ele estava querendo dizer. Mas ele coloca aqui para os seus discípulos se precaver, se acautelar, né, olhar com cuidado a vida dos fariseus, principalmente o pecado dos fariseus, que é um pecado que acaba como um fermento, né? Acaba
contagiando outros a fazerem da mesma forma. E Jesus fala que o pecado deles, o fermento dos fariseus, é a hipocrisia. Isso para Jesus. Mas para as pessoas, os fariseus eram tidos como as pessoas mais perto de Deus, religiosas. Hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra coisa. Ele dissimula sua verdadeira personalidade e afeto, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira qualidade ou sentimentos, que não possui, no caso, né, não é a sua, né? A sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui, fingido, falso, dissimulado. São qualidades de umas pessoas que ninguém gostaria de estar perto, não é verdade? Você gostaria de estar perto de alguém assim? Fingido, falso, dissimulado. Este é o hipócrita. E este foi uma palavra, uma qualidade, uma ofensa, posso dizer assim, que Jesus proferiu contra os religiosos da época. No caso aqui desse texto, né, que nós lemos, os fariseus. Relativamente à ordem, a origem da palavra vem do grego, a palavra hipocrisia. E é interessante que servia para a qualidade, o ato artístico de representar um papel como ator ou como atriz. Do grego, por exemplo, aí a palavra hipócrinen ou hipocrisia, que significa inicialmente separar gradualmente ou representar um papel. Em outras palavras, né, fingir. Isso acontece muito, como diz aí, nos palcos dos teatros, né, os artistas que trabalham nos palcos dos teatros, representando ou fingindo ser uma pessoa ali no ato, né, naquela peça teatral, que na realidade eles não são, eles só fazem o papel. Que a palavra hipócrita significa fingido ou falso, eu sei que os irmãos já sabiam disso, não é verdade? Mas o que pouca gente sabe ou conhece é a história interessante por trás dessa palavra, ou a origem dessa palavra. Ela vem do grego hipócrinen, que designava na antiga Grécia os atores de teatro, pois durante as apresentações, eu já expliquei, né? Eles fingiam ser outras pessoas, ou pessoas que não eram a sua realidade, apenas naquela peça teatral. O que eles faziam no palco era uma hipocrisia. Chega para um artista do teatro, a próxima vez que for no teatro, e chama ele, seu hipócrita. Ele não vai gostar, né? Mas é o que ele está fazendo. Ele está representando um papel ali no teatro, né? Essa palavra também era usada na ação de interpretar uma peça teatral. Com o tempo, né, hipócrita passou a indicar, então, qualquer pessoa falsa ou fingida. E foi com esse sentido que ela entrou na língua portuguesa, principalmente no século XIV. Ela entrou com esse sentido, né? De alguém falso, de alguém fingido. Hoje nós usamos muitas vezes, né, a palavra hipócrita para ofender as pessoas, né? Porque na nossa língua realmente ela entrou dessa forma. Em todas as épocas, em todas as áreas da vida, né, no mundo, existem diversas formas, né, de imitações. Existem diversos tipos de imitações, de fingimentos, de coisas falsas, né?
O que tem de falso neste mundo não está escrito, né? Aí tem só alguns meros exemplos, né, de algumas falsidades que muitas vezes parecem um pouco com o original, mas tudo para tentar enganar as pessoas. A falsificação se aproximou de tal forma daquilo que é verdadeiro, que muitas vezes enganam até os mais entendidos no assunto. É interessante, né? Só um caso aqui que aconteceu há pouco tempo atrás. Um irmão lá de Franca, ele teve o celular dele, ou melhor, o WhatsApp dele hackeado, e o bandido começou a mandar mensagem, né, pelo WhatsApp dele a alguns irmãos pedindo dinheiro emprestado, aquele golpe, né, do WhatsApp. E esse golpe pegou só uma pessoa, né, que, ao meu ver, era o mais entendido do assunto. Mexe com tecnologia, mexe com internet e tal, e pegou ele. Quer dizer, uma falsificação que pegou até alguém mais entendido. Mandaram para mim também, mas na mesma hora eu já tentei entrar em contato, porque eu achei meio estranho o tipo da mensagem, e aí eu descobri que era golpe. Lucas 12, versículo 1. Lucas 12, versículo 1 diz: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus se faziam de santinhos. Os fariseus se faziam de boas pessoas. Eles se faziam de pessoas que estavam mais perto de Deus. E eles gostavam dessa posição. Eles gostavam de ter essa posição no meio do povo. Mas era tudo hipocrisia, tudo fingimento, tudo um ato teatral para ganho próprio. Hoje não é diferente. Infelizmente, no meio religioso, não é diferente. Ainda existem os fariseus de hoje. Talvez uma época em que não precisaremos pregar sobre isso é em tempos de perseguição. Porque não tem como fingir ser um cristão em tempo de perseguição. Há muito tempo atrás, quando os cristãos eram perseguidos, eles eram colocados em arenas e ali se soltavam feras para que devorassem, para que despedaçassem, obrigado, despedaçassem aqueles cristãos. Então era impossível alguém fingir ser um cristão se ele não fosse. Era impossível alguém fingir ser de Cristo, ser de Deus, se ele não fosse, porque ele estava basicamente condenado à morte, condenado a passar por isso. Vai voltar os tempos de perseguição à igreja. Vai voltar. A igreja talvez vai pegar um pouquinho desse tempo, porque logo nós vamos sair, mas aqueles que quiserem então seguir o Deus verdadeiro e ficarem aqui vão enfrentar uma tribulação tremenda. Aí vai ser impossível ter hipócritas, porque eles vão ter que pagar com a própria vida. Eles vão ter que morrer pelo nome de Cristo. Mas hoje, irmãos, como nós estamos num tempo tão bom, tão gostoso, sem perseguição, sem prisão para os cristãos, sem morte para os cristãos, hoje existe muita hipocrisia, muitos dentro das igrejas, muito atrás dos púlpitos, fazendo uma função, fazendo uma arte teatral de um personagem que não é verdadeiro. Hoje, então, precisamos pregar contra a hipocrisia, porque hoje ela é real. E a cada dia que passa, parece que vai aumentando mais. Parece que os cristãos cada vez vai ficando mais longe de Deus, cada vez vai interpretando mais o papel de cristãos, ou tentando interpretar o papel de cristãos. Nós queremos ver algumas verdades bíblicas sobre o hipócrita, mas nós precisamos aqui fazer um pacto. Você precisa orar desta forma, senão a mensagem não vai ter nenhuma efeito, né? Não vai ter nenhum efeito na sua vida.
Então você precisa orar dessa forma. Todos nós precisamos orar dessa forma, porque todos nós, como o tema da mensagem, hipocrisia, uma batalha contra nós mesmos, todos nós somos propensos a entrar por esse caminho de hipocrisia, fingir ser algo ou alguém que não é. Então precisamos orar as seguintes palavras, não é uma reza, ok? É orar realmente, você orar a Deus com as suas próprias palavras, mas a seguinte oração: Senhor, eu quero estar seguro quanto à minha própria alma, diga-me, Senhor, com toda fidelidade, e me fale honestamente quais são os sinais de um hipócrita, e eu vou ficar sentado tentando ler meu próprio coração, para descobrir quais dessas coisas dizem respeito a mim mesmo. Então agora você não vai olhar para o irmão da sua esquerda e o irmão da sua direita, porque senão ficaria difícil para o irmão Josimar aqui, né? Não tem ninguém à esquerda nem ninguém à direita, né? Lorival já tem alguém à direita aí, ó. A esquerda, a sua esquerda, né? Eu estou brincando, mas você não vai olhar para ninguém, você não vai pensar em uma pessoa, você vai olhar para você, você vai olhar a sua vida. Você vai investigar a sua vida e ver se tem alguma dessas coisas que nós vamos falar de um hipócrita fazendo parte ou querendo fazer parte da sua vida. Primeiramente, o hipócrita não faz o que fala. O hipócrita não faz o que fala. Olha Mateus 23, versículo 3 e 4. Mateus 23, versículo 3 e 4, nos diz: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Essa era a realidade dos fariseus. Essa era a realidade da religião judaica, dos líderes da religião judaica. Eles colocavam grandes fardos pesados, coisas difíceis de fazer para as pessoas, mas eles não estavam nem interessados em fazer aquilo. E cobravam das pessoas algo que eles não estavam muito interessados em fazer. O hipócrita, ele tem muito conhecimento da palavra de Deus e de seus mandamentos, mas é só conhecimento. Ele só tem muito conhecimento, mas ele não quer usar os conhecimentos que ele tem. Quando chega então na prática, ele sabe tudo sobre o pecado. Ele sabe tudo sobre como ter uma vida reta diante de Deus, como fazer as coisas certas. Ele sabe tudo como agradar a Deus, mas na prática, ele não faz. Ele coloca um estilo de vida acima da vida cristã aos outros. Mas se ficarmos um tempo com ele, se passarmos aí um tempo com ele durante o dia, alguns dias, nós vamos ver que aquele estilo de vida que ele coloca para os outros acima da vida cristã, ele não tem nenhum desejo, nenhuma vontade de viver daquela forma. O hipócrita é assim. Ele não faz o que fala. Em outras palavras, ele é mentiroso, né? Já falamos, falso. Ele se mostra ser uma palavra, ele se mostra ser uma pessoa. Ele diz algumas coisas que talvez até faz, mas ele apenas fala, e aquilo não é realidade na vida dele. Segundo lugar, o hipócrita também, ele faz para aparecer. Primeiro, ele fala, mas não faz, né? Mas quando ele faz, opa, aí ele quer aparecer. Primeiro ele fala, né? E
aquilo não é realidade na sua vida. Mas quando ele faz questão de soltar foguetes. Tipo assim, é porque foi uma coisa fora do normal, né, para ele fazer. Então, ele tem que, né, aparecer. Olha Mateus 23, versículo 5. E eu vou também explicar um pouquinho dessas imagens aí. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, olha aí os filactérios. Trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Já ouviu aquele ditado, né? Quer aparecer, coloca uma melancia, né, no pescoço, não é isso? Era basicamente o que eles faziam. Não era melancia, mas olha o que eles faziam com os filactérios. Alargavam, faziam um negócio grande, né? De forma que quando chegasse a qualquer lugar, todo mundo, vixe. Assim, é aquela, tipo uma manta, né? Que eles cobrem, colocam na cabeça, né? No pescoço ali. E aquele no braço também, tá vendo aqui? Esse da esquerda. No braço também, aquilo ali também é. Ok? Eu acho que os filactérios, se não me engano, é o que está no braço, se não me engano. E as franjas é o que está na cabeça, ok? Então eles faziam um negócio tudo, né, grande, para aparecer para as pessoas. Nos dias de hoje, né, como eu já disse, ele toca a trombeta quando ajuda alguém. Ele tem que conhecer o que ele fez. As pessoas têm que saber. Não basta ficar só nele, entre ele e Deus. Olha Mateus capítulo 6. Vamos lá. Esse não tem aqui. Mateus capítulo 6, versículo 2, versículo 5 e versículo 16. Olha o que a Bíblia nos diz aí. Versículo 2: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Agora olha o versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E olha também o versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É interessante, né? Nós vimos hipocrisia como alguém falso, mas agora eles até fazem, mas eles querem ser vistos. Eles querem ser glorificados pelo que fizeram. Então ele toca a trombeta quando ajuda alguém. Ele gosta de orar, né, em lugares, ou até mesmo no meio de pessoas, para se aparecer. Ele quer se mostrar alguém espiritual, quando não é. Pode ser que seja, mas quando não é um hipócrita. Ele faz o que é certo só para receber elogios das pessoas, só para receber palmas, só para receber tapinha nas costas. Ele gosta dos aplausos, ele se sente bem com isso. Você já agradeceu alguém por algo e você sentiu assim que a pessoa ficou toda orgulhosa? Muitas vezes, quando eu agradeço, né, algumas pessoas, algumas vezes eu sinto mal, porque parece que a pessoa realmente achou que merecia, né? Ou estava esperando aquilo. E alguns, quando não acontece, eles querem receber os aplausos, mas quando não acontece, eles se sentem mal. Ficam nervosos, né? Peraí, mas ninguém viu o que eu fiz? Irmãos, mas aquele que faz o que é certo, mesmo contra a opinião dos outros, ele vai fazer algo que os outros não
não vão apoiar. Aquele que faz o que é certo, mesmo contra a opinião dos outros, ele faz simplesmente porque crê que é o certo. E vê a aprovação de Deus sobre o que faz. Ele não precisa temer, essa pessoa não precisa temer que é um hipócrita. Quando faz, simplesmente porque sabe o que é certo. Simplesmente porque sabe que tem que fazer. E não está nem aí pelo que os outros vão pensar. Não está nem aí se os outros vão apoiar, se vão achar correto ou não. E muitas vezes nós estamos no meio de pessoas onde nós vamos contra a maré, né? Pessoas talvez que não são cristãs, pessoas com práticas que desagradam a Deus. E nós vamos contra então essa maré e fazemos o que é certo. Com o risco aí de sermos taxados, né? De quadrados, de crentinho, de piolho de igreja, de seguidor do pastor e outros apelidos mais. Se você faz isso, você não precisa temer que você é um hipócrita. Mas se você faz só no meio onde as pessoas apoiam, ou dão aplausos, aí tome cuidado. Aí tome muito cuidado. Terceiro lugar, o hipócrita, ele ama título, ele ama honra, ele ama o respeito dos homens, ele busca por isso. Ele busca por título, ele busca por honra, ele busca o respeito dos homens. Ele quer realmente se sentir melhor do que os outros. Ele quer ser honrado. Mateus 23, versículo 6, versículo 7 nos diz: e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de... Não tem o dia aqui, né? Mas o que eles gostavam de ser chamados? Mestre, né? Rabi, né? Que quer dizer mestre, né? Pastor, eu lembrei aqui do pastor Edson. O pastor Edson tem costume de me chamar de mestre, né? Como brincadeira, né? Só porque, né, eu estive dando umas aulas lá de música e tal, aí ele brinca comigo dessa forma. Mas tem pessoas, né? Como naquela época, eles se sentiam bem, né? Por isso que eles tinham tanto ciúme de Jesus. Por isso que eles tinham tanto ciúme de Jesus, porque as pessoas chamavam Jesus de rabi, né, de mestre, e falavam que Jesus ensinava com autoridade, diferente dos fariseus. Diferente de mim? Aí eles achavam, né, era o fim do mundo para eles, porque esse título era deles. Essas pessoas, né, hoje em dia gostam de lugares prestigiados e títulos honrados, né? Algumas igrejas, nós não temos esse costume, nas nossas igrejas não tem esse costume, e eu não quero aqui falar mal das igrejas, mas eu quero falar de pessoas que gostam disso. Não estou falando da igreja, estou falando de pessoas que gostam disso e se sentem bem dessa forma. Pode ser uma forma de honrar também, tudo bem, mas eu estou falando com as pessoas que gostam, né? Por exemplo, algumas igrejas têm costume, né, de colocar pessoas lá na frente, lá em cima, né, no altar, atrás do pastor, né? Aí muitas vezes são pastores ou outros negócios aí que nós não concordamos, né? Mas está lá, coloca lá em cima. Eu não tenho nada contra essa prática, mas o problema é que os hipócritas, eles gostam desses lugares. Uma certa vez eu passei maior vergonha, né? Quando o pastor Luciano era pastor aqui na Batista Bíblica, e ele me chamou para ir lá para frente. Nossa, irmão, não sabia onde é que eu punha a cara, né? Porque eu sou tímido, eu sou vergonhoso. Mas tem gente que gosta desses lugares, né? E nessas igrejas, se não forem chamados, se está ali um pastor e não for chamado, não me chamou para ir na frente, você não me reconhece, não? Existe, pior que existe. No passado, cristãos fiéis, eles não assumiam títulos honrados, eles assumiam títulos ofensivos, eles assumiam até mesmo sofrer pela causa de Cristo, serem esbofeteados, serem cuspidos,
serem tirados de suas casas, serem presos. Esse eram os lugares de honra dos verdadeiros cristãos naquela época. Era a prisão. Era uma daquelas arenas que eu mostrei para os irmãos. Não devemos, irmãos, desejar grau mais elevado do que um pecador salvo pela graça. E não querer maior honra do que sentar aos pés de Jesus e aprender dele. Que lugar maravilhoso, muito melhor do que qualquer lugar de honra humano que os homens possam oferecer. Em quarto lugar, o hipócrita, ele coa um mosquito, mas engole um camelo. Pastor, o que é isso? Isso é um ditado judaico? O que é isso? Eu vou explicar. Ele coa um mosquito, mas engole um camelo, né? Dá para entender? Eu sei. Olha lá, é o texto, né? Mateus 23, 24, diz que eles são condutores cegos. Imagina, você gostaria de ser guiado por um cego? Uma pessoa de óculos escuros com a bengalinha, vem cá que eu vou te levar, meu filho, vem cá, eu vou te mostrar onde é que é o lugar. Em um lugar cheio de buraco, você gostaria? Os hipócritas são condutores cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Eu vou explicar melhor, né? Vou explicar melhor. Os fariseus, eles davam o dízimo até da colheita da horta, alguém abre lá em Mateus 23, 23, coisa que a lei não ordenava. Ou seja, eles davam além, né, do que a lei pedia, mas eles não se importavam com as coisas mais importantes da lei. Alguém lê Mateus 23, 23? Se puder usar o microfone, seria bom. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então era isso que eles faziam. Eles faziam além do que pedia, mas as coisas mais importantes, eles não davam tanta importância assim. Como, por exemplo, a justiça, a misericórdia e a obediência. Aqui as palavras de Jesus fazem eco às palavras do profeta Miqueias. Alguém abre em Miqueias e leia para nós Miqueias capítulo 6, versículo 8. Jesus está aqui fazendo eco, né, ou lembrando aí as palavras do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Quem vai ler? Irmão Alex? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. Você percebe aí? Eles tinham, então, havido um deslocamento daquilo que era periférico para o centro. Eles pegaram algo que não era tão relevante e trouxeram para ser algo, né, como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas, em contrapartida, aquilo que deveria ser central, mais importante, trabalhado, era barateado, era basicamente aí rejeitado por eles. O hipócrita, ele acha que ele acha em você defeitos tão pequenos
defeitos irrelevantes, muitas vezes, ele acha em você. E ele gosta de chamar a atenção. O hipócrita gosta de chamar a atenção dos outros, porque é isso que te coloca numa situação acima dele, da pessoa que você está chamando a atenção. Mas ele acha defeitos tão pequenos em você, mas ele é aquele que engana. Ele é aquele que adultera as suas mercadorias, né? No caso, alguém que mexe com comércio. É aquele que mente descaradamente, né? É aquele que aumenta artificialmente os preços, né? Oprimindo os pobres. Ele está sempre à procura de pequenos pontos de controvérsia. Ele sempre quer achar alguma coisinha. Peraí, mas... aqui, achei. Ei, mas... Ô, Lourival, o que é isso aí, Lourival? Isso é errado. Uma coisa irrelevante, coisa pequena. Mas em contrapartida, né? Ele não se preocupa com os pontos mais importantes, os temas mais importantes da Bíblia. Desconfie, irmão, desconfie de você sempre que se preocupar mais com pequenas coisas do que com as coisas grandes. Desconfie. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas isso aqui tem milhares de exemplos, né? Mas só para os irmãos entenderem, o que te preocupa mais? Os faltosos da igreja, os que não estão aqui, ou ter uma vida de oração? O que te preocupa mais? Não responda, ok? Mas baseado no que nós falamos, o que deveria a pessoa preocupar mais? Das pessoas que não vieram ou sobre a vida íntima dele de oração com Deus? Da vida íntima de oração com Deus. Mas muitas vezes ele se preocupa mais com as pessoas. Outra pergunta: o que te preocupa mais? Estar no culto ou uma vida de santidade? Eu tenho que estar todo culto. Mas os outros dias eu estou à vontade, estou livre, estou por conta. Mas opa, quarta-feira eu tenho que estar lá. Domingo eu tenho que estar lá. Mas outros dias, né? Eu peco à vontade, está nem aí, né, com a santidade, está mais perto de Deus. Outra pergunta: o que te preocupa mais? Roupas, principalmente roupas cristãs, né? Ou falar de Cristo às pessoas? O que te preocupa mais? Vestimenta ou falar de Cristo para as pessoas? Então são perguntas, e assim existem milhares, irmãos, que nós podemos jogar aí na nossa mente e ver o que nos preocupa mais. Realmente algo fora de nós, com relação às pessoas, ou algo entre nós e Deus, a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus e o que eu devo fazer para Deus. Preste atenção, vocês devem esforçar-se em coar os mosquitos. Porque sim, existem muitas coisas que são erradas, não são tão graves, mas são erradas, sim. Mas não tenho nenhuma objeção quanto a isso, mas vocês não podem mais tarde, engolir aí um camelo, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas, irmãos, e até mesmo pastores, que eles querem, muitas vezes, que os filhos dos outros sejam os mais santos possíveis, né? Gosta de chamar a atenção dos filhos dos outros. Mas os filhos deles fazem coisas terríveis e eles não corrigem, não falam, você não vê uma atitude para com os filhos, os próprios filhos dessas pessoas. Seja o mais sincero possível quanto ao que é certo ou errado. Sinceridade com você e Deus. Não minta, nem para você e muito menos para Deus. Seja o mais sincero. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre o hipócrita, que ele se preocupa mais com o exterior
do que o interior. E nós vamos ver mais 3 pontos a semana que vem, ok? Vamos colocar de pé e vamos orar.